aqui. Fecha. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Já estou compartilhando minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, o Gustavo está chegando. Bom dia. Vou pedir para vocês colocarem o nome completo, por favor, no nosso chat, tá? Que vai ser a nossa chamada, né? Então, todo mundo que ainda não colocou, por favor, coloquem. E já vamos começar. Vamos dar só um minutinho para o pessoal terminar de chegar, tá? Que começamos. 1 minuto. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Vamos lá, gente, vamos começar? Vamos falar hoje sobre função afim, tá? Nós vamos falar sobre tudo relacionado à função afim. Então, o que nós vamos ver no encontro de hoje? Função afim, ou função polinomial do primeiro grau, a lei de formação, o gráfico da função, o valor inicial e a taxa de variação, o crescimento e decrescimento, o zero da função e o estudo da função. Aí. Então, olha só. A função do primeiro grau, ou função afim, ou até mesmo função polinomial do primeiro grau, tá? Tudo isso é a mesma coisa. É uma norma matemática que está relacionada a variáveis de uma equação. Ou seja, a dependência de um elemento em relação ao outro. Por isso que a função do primeiro grau é utilizada para definir a relação entre variáveis, entre x e y, ou entre a e b, né? Entre o valor e o outro valor, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, que ele fala o seguinte. O preço P a ser cobrado por uma corrida de táxi pode ser composto por uma parte fixa, chamada de bandeirada, tá? E a parte variável, que depende da distância x percorrida. Imagine que o táxi não cobrou a hora da parada, né? Então, se nessa cidade o valor da bandeirada é 4,10 e a cada quilômetro rodado custa 2,50 a bandeirada, no caso a primeira, porque é dividido por bandeira 1, bandeira 2, né? Então, essa bandeira 1 aí, ele cobra 2,50 por cada quilômetro rodado. Então, se ele andar 2 quilômetros, ele vai cobrar quanto? 2,50 vezes 2, né? Que dá R$5. E assim sucessivamente. Então, representa o preço cobrado da função da distância percorrida pela lei. Então, qual vai ser essa lei de formação, gente? Então, a gente vai analisar o problema. Eu sei que existe um valor fixo, que é de 4,10.
e um valor que ele vai variar, né? Que é o 2,50 vezes ao número de total de quilômetro rodado aí, né? Se for 2 quilômetros vai ser um valor, se for 3 quilômetros vai ser outro valor. Desculpa, e assim sucessivamente. Então, nós podemos afirmar que a lei de formação aqui vai ser P, esse P aqui significa o valor cobrado pela corrida de táxi, tá? 4,10 é o valor fixo, mais 2,50 vezes X. Se eu não sei quantos quilômetros eu rodei, eu vou associar uma letra, não é isso? Então, para eu saber o preço da minha corrida final, preciso do quê? Saber qual é a quantidade de quilômetros rodado. Então, para eu ter a resposta de um, eu dependo do outro. É isso que a função está dizendo, tá? O significado da função do primeiro grau. Então, uma coisa está relacionada à outra, tá bom? Então, uma lei de formação, eu tenho f de x, ax mais b, aonde o meu a, ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque se ele for igual a zero, eu não vou ter uma função afim, eu vou ter um outro tipo de função, mas não afim, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o coeficiente angular está relacionado ao x. E o meu coeficiente linear, tá? Que está relacionado ao b aqui. Eu posso representar a lei de formação f de x, ou eu posso representar a minha lei de formação pelo y, tá bom? Até coloquei aqui em cima, ó, f de x é igual a y, tá? É a mesma coisa. Os números reais A e B são chamados de coeficientes. Conforme os valores, essa função recebe nomes particulares. Então, olha só. Se o B for igual a zero, lembra que a função é f de x, ax mais b? Então, ele está dizendo se B for igual a zero. Então, essa função f de x é igual a x vai ser chamada de função linear, tá? Agora, se o A vale 1 e B vale 0. Então, vamos obter uma função linear. Olha, f de x é igual a x. Então, essa função é chamada função identidade, tá bom? São os casos aí. Então, nós temos alguns exemplos, olha. F de x é igual a 2x menos 1, aonde o valorzinho de A é 2 e de B é menos 1. Então, aqui a gente tem uma função polinomial do primeiro grau, né? Ou função afim, não é isso? Ou função do primeiro grau. Aí nós temos y é igual a 0,5x mais raiz de 2. O que está dizendo aqui? Quem vai ser o A? 0,5. Gente, vocês estão trabalhando os números reais, tá? Então, os números reais aqui são todos os números que vocês conhecem. Então, pode ser número com vírgula, como aconteceu aqui. Ou número com raiz, que é um número irracional ali, raiz de 2, né? Não tem problema nenhum, tá? Então, o A é 0,5 e o B é a raiz de 2. Essa função aqui, a gente vai chamar de função polinomial do primeiro grau também. Aí, quando eu tenho y é igual a x de raiz de 3, é uma função linear, não é isso? Eu não tenho valorzinho de b, porque o valor de b aqui vale 0. Todo número multiplicado por 0 não é 0? Né? Nesse caso aqui, é o termo independente, né? O b. Então, b vai ser 0. E quando o y é igual a x, eu tenho uma função, o quê? Identidade, foi o que a gente viu aqui em cima, tá bom? Aonde o a vale 1 e o b vale 0. No caso onde o a foi igual a 0, a função da lei de formação aqui vai ser f de x é igual a b. E aí ela vai representar uma função chamada função constante, tá? Exemplo, f de x menos 1/4. Essa é uma função aqui. Ela não caracteriza uma função polinomial do primeiro grau. Ela não é. Ela é uma outra função, que é chamada de função constante, tá? Gráfico da função. Então, nós temos aqui um gráfico, tá? Onde a lei de formação,
é y é igual a 2x mais menos 1. Para a gente fazer um gráfico, a gente precisa dos valores de x e y. Por quê? Porque a gente precisa de um par ordenado, uma coordenada, tá? E quando a gente fala de gráfico, galera, a gente tem que colocar isso no plano cartesiano. E a gente tem que lembrar que o plano cartesiano é construído por duas retas. A gente vai chamar de eixo, né? O eixo na horizontal, que é das abscissas, que representa a linha do X, e o eixo vertical, que representa o eixo das ordenadas, que refere-se ao Y. Então, com o valor de X e com o valor de Y, eu vou ter aí um ponto de encontro, um ponto de interseção. Esse ponto de interseção vai ser o meu par ordenado, tá? Então, aqui ele sempre vai te dar um gráfico não, vai sempre te dar uma equação, uma lei de formação, como é o caso, olha, y é igual a 2x menos 1, tá? E aqui ele tem uma tabela. Essa tabela aqui são valores que ele atribuiu para x. Como assim? Ele chamou o x aqui, ó, de menos 1. 2x, então onde eu tenho x aqui, eu vou colocar menos 1. 2x, ou seja, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Menos 2 com menos 1, menos com menos eu vou somar. Então, vai dar menos 3. Tá aqui, ó. O y vai ser o resultado. Lembra aqui, ó, lá naquele exemplo do táxi, né? Para a gente definir, no caso, o valor, esse valor aqui, antes da igualdade, eu dependo desse valorzinho aqui. Então, se eu encontrar esse valor, eu acabo encontrando o valor de y. É o mesmo pensamento, tá? Então, se eu chamar o x aqui de 0, 2 vezes 0 dá 0. E aí, sobra quem? O menos 1, tá aqui. Quando o meu x for 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Quando o meu x for 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, tá? Agora, eu já tenho o valor de x e o valor de y. Aqui eu tenho meus pares ordenados, eu tenho minhas coordenadas. E a gente vai traçar o nosso gráfico. Traçando o gráfico, olha só. Esse ponto aqui, ó, menos 1 e menos y. Na linha do x, eu vou achar onde está o menos 1. Então, tá aqui, ó, menos 1 com menos 3. Menos 3 está aqui, no y, né? Ó, x e y. E aí eu vou imaginar duas retas, né? O que vem da linha do x e o que vem da linha do y. Em algum momento elas vão se cruzar. Nesse cruzamento, a gente vai chamar que é um ponto de interseção, tá? Que é essa bolinha aqui, ó. Então, essa bolinha... Essa bolinha vai ser o ponto de encontro, tá? Vai ser a minha coordenada, ok? E assim eu vou traçar, marcar cada ponto do gráfico de acordo com essas informações aqui. Ao final, eu vou traçar uma reta. Lembrando que reta não tem início e nem tem fim. Então, olha, ela vai ficar aqui, ó, inclinada, porque ela vai passar por todos os pontos que nós encontramos, ok? Esse é um gráfico, tá, gente? Em relação ao valor inicial e a taxa de variação. O coeficiente b da função do polinômio, né, do primeiro grau, é dada pela lei de formação f de x mais ax mais b. Sempre, ok? F de x é igual a x mais b. Lembrando que o f de x é igual a y, ok? Determinada função, valor inicial. Então, ele é a ordenada do ponto de um gráfico da função, que cruza o eixo y. Pois o x vale 0. Então, quando o meu x valer 0, olha aqui, ó. X vale 0, então tá aqui zerinho. 0 vezes A dá 0. Sobra quem? Sobra o valor de B.
Então, esse valor de B aqui, ele vai aparecer no meu gráfico. Já o coeficiente que mostra a variação de y é igual a f de x, se relacionada com a variação de x. Naquele problema lá que a gente viu, né? Então, nós temos aqui, ó, P é igual a 4,10 mais 2x, 2,50x. O coeficiente de A é 2,50, ok? Só está trocada a posição, gente. Mas vocês têm que saber que isso aqui, ó, o que acompanha o x é o A. Então, o valor de A é 2,50. Significa que a quantia paga por quilômetro rodado. Então, isso é a taxa de variação, tá bom? Então, tá aqui. E aí, se o meu x aqui é zero, sobra quem? 4,10, que na verdade é meu B. Então, graficamente, a representação vai ficar assim, ó. Tá? Aquela reta que a gente traça passa pelo ponto B, ok? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Aproveitar e pedir pro pessoal. Beleza, Brian? Vou pedir pro pessoal que ainda não colocou o nome colocar, por favor, na nossa lista de presença, tá? Depois eu passo a limpo aí para nossa chamada. Então, crescimento e decrescimento. Crescimento cresce, decrescimento cai, né? É do crescimento do menor para o maior e decrescimento do maior para o menor. Então, aqui a gente está falando da função do primeiro grau. Então, aqui, podemos afirmar se ela é crescente ou decrescente pelo sinal do coeficiente A. Então, a gente vai olhar para o A, né? O valorzinho aqui numérico de A, do coeficiente, né? Então, aqui eu tenho um f de x é igual a x mais b. Ou então o y, né? Eu posso substituir o f de x por x, como eu já comentei. E para ser uma função do primeiro grau, a gente já viu também que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, é uma função o quê? Constante, ele não é uma função afim, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho duas funções, vamos analisar, tá? Eu tenho duas funções, são os mesmos números, tá? O que difere é o sinal do A. Quando o A for maior que zero, ó, quando o A for maior que zero, ela vai ser crescente. E olha só como que é esse traço aqui da crescente. Opa, apertei demais. Quando o meu A for menor que zero, ele vai ser decrescente. Aí vai ser ao contrário, né? A minha reta, tá? Tranquilo isso? Vamos para o zero da função. E aí a minha base sempre vai ser essa, gente. F de x é igual a x mais b. Aí ele fala, e claro, que o A tem que ser diferente de zero para ser igual, vai ser uma função afim. E ele fala o seguinte, que o meu f de x é igual a zero. Então, onde eu tenho um f de x aqui, ó, eu coloco zero. E aí, quando eu coloco zero, eu acho o zero da minha função, tá? Olha aqui um exemplo. F de x é igual a 2x menos 6, que é igual a 3. Como que ele chegou a esse resultado de 3 aqui? Bem, se eu quero a função aqui, zero da função, e eu tenho, para saber se é zero da função, é só pegar o f de x igual a zero. Então, aqui, ó, eu coloco zero. Então, vai ficar, olha aqui, ó, 0, 2x menos 6, que é a função afim aqui apresentada, igual a zero. Passo letra para um lado, número para o outro, faço todo aquele processo que vocês já estão careca ou quase careca de saber, né? Então, esse menos 6 passa para o outro lado e vira como positivo, fica 6. E esse 2x aqui que está multiplicando, esse 2 passa para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 6 dividido por 2, que vai me dar 3. Então, o zero da função aqui é 3. Se eu fosse fazer um par ordenado,
né? Uma coordena, ter um par ordenado, eu teria o meu y 0 e o meu x 3, né? E aí, ó, o zero da função, dessa função aqui, eu teria o gráfico. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, seria aqui. Ele teria que passar obrigatoriamente nesse ponto aqui, que é o 3, que é o zero dessa função aqui, tá? Então, é possível determinar o ponto no qual o gráfico polinomial corta o eixo do x sem precisar construir o gráfico. Basta a gente achar o zero da função. Ele vai me dizer o ponto exato que ele vai passar o gráfico, a reta, né? Aí eu sei se é crescente ou decrescente, que a gente aprendeu, né? É só olhar para o termo do A, tá? Se ele for menor, ele vai ser isso aí. Então, pelo A, eu sei se é crescente ou decrescente, tá bom? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, utilizando zero da função. Então, f de x, coloco zero, né? Letra para um lado, número para o outro. Eu acho que o zero dessa função aqui é 5/3, ok? Então, no gráfico, a reta tem que passar por esse ponto aqui, ó. 5/3 e 0. Lembrando que esse 5/3 aqui é a posição do x. E o 0 se refere ao y. Tranquilo, gente? Coloquem aí, por favor, que eu tô falando pra caramba hoje, então eu preciso saber desse feedback. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa que volte? Eu sei que é muita informação. Vou prosseguir, hein? Aqui a gente vai falar sobre o estudo do sinal da função, tá? Então, eu tenho aqui f de x é igual a x mais b, onde o a tem que ser diferente. Significa que determinar os valores de x do domínio, né? Então, a gente está fazendo aqui o estudo da função. Então, o x aqui é o domínio da função. E o f de x vai ser quem? Vai ser a imagem. Será positiva, negativa ou nula. São 3 situações que a gente tem.
vai ficar para casa esses exercícios, tá bom? E aí, quarta-feira, nós fazemos as correções. Alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Nós falamos sobre função afim, né? Tudo aí sobre função afim. Então, galerinha, vou encerrar nossa aula por hoje, tá? Daqui a pouco eu vou subir esse arquivo aqui para o YouTube. Já deixo disponível lá na playlist de vocês. E em seguida já coloco lá na Agenda Edu, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Até quarta-feira, tá? Façam exercícios. Beijos, galera!